Aula de número 14. O que é a Trindade? Existe Trindade na Bíblia? Então, gente, nesta aula vamos falar sobre a Trindade. Então, a Trindade, ela surgiu entre o segundo ao quinto século. Quarto século. Do segundo ao quarto século, que foi estabelecido a doutrina da Trindade. Que, na verdade, no segundo século, surgiu essa teologia da Trindade, tá? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, que vem do latim, que significa tríade, no latim, tríade. E aí, né, eles colocaram essa doutrina, que Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo, né, que aonde eles colocam assim, né, que o Pai gera, né, o Filho é gerado e o Espírito Santo quem realiza a obra e a relação entre o Pai e o Filho. E essa doutrina, ela durou, sabe? Até o primeiro século não existia essa doutrina de Trindade. Nunca ninguém ouviu falar Trindade Santa. Nunca, nunca. A partir do segundo século é que começaram, né, a surgir esses pensamentos, né, essa teologia, e aí eles estipularam no quarto concílio de Latrão, foi declarado, né, a Trindade cristã, né, como uma doutrina, né. Só que, né, começou a aparecer algumas controvérsias nesse período aí, porque havia um presbítero ele se chamava Ário. Aí ele começou a questionar sobre a Trindade. E ele começou também a questionar sobre a encarnação de Jesus. Por quê? Segundo o conceito dele, né, que vinha dos docetistas, que era o seguinte, que Deus é um ser tão santo, mas tão santo, que era impossível um ser tão santo se materializar numa carne tão corrupta como as dos seres humanos. Que Deus se manifestou sim, Jesus apareceu na terra sim, que ele andou sobre a terra sim, mas ele não era de carne e osso, tipo assim, como foi pregado, né? O Deus encarnado, que ele, né, se reduziu e desenvolveu, né, o Deus com a carne humana, né? Quer dizer, se misturou. Eles pregavam isso, que Deus era muito santo, que Jesus era Deus, e que Jesus, sendo Deus, jamais ele poderia se misturar a algo tão corruptível, a algo tão podre como o ser humano. Aí, como surgiu, né, esses debates, aí também tinha um outro cara que chamava Alexandre, que estava lá em Alexandria, né, no Egito. Aí, o que acontece? Que, antigamente, quando foi, né, no Império, assim, eles tentavam convencer o imperador das suas ideias. Todos pensadores, né? Todos, os que vieram antes também, como os filósofos gregos também, eles tentavam primeiro convencer o imperador, que se o imperador tivesse o mesmo pensamento que eles, estava tudo certo, que daí virava lei, né? Então aí Ário conseguiu convencer Constantino, né, sobre essa doutrina ariana, e foi se espalhando a doutrina ariana. E aí foi preciso fazer o concílio de Nicéia, e foi aonde Atanásio, o bispo Atanásio, conseguiu, né, quebrar isso daí e impor o concílio de Nicéia, e eles registraram, ele chamou vários bispos, aí todos os bispos concordaram com a Trindade e com toda a doutrina cristã, e aonde eles elaboraram, né, a nova Bíblia no concílio de Nicéia e estipularam toda a doutrina. E é assim.